Kenobi vai estrear dia 27 de maio. Quer saber como o General Obi-Wan se tornou o Velho Ben? Quer saber outras coisas sobre a série? Fique com a gente depois da vinheta para isso e outras cositas mais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo. Nós somos os dois Perdidos no Tempo. Eu sou o Osvaldo Jedi, ele é o Fábio Jedi e temos o Loreto Jedi. E sim, isso é uma referência ao João Jedi. Meus amigos, a gente vai falar sobre Kenobi, a série que vai estrear agora no Disney Plus. E o grande diferencial dessa série é abordar um período de um dos personagens mais carismáticos e mais benquistos pelos fãs, que é o Obi-Wan Kenobi. Muito desse carinho que os fãs têm, até assim, do fã hardcore ou a pessoa que só viu os 6 filmes esporadicamente, pô, eu acho legal esse Jedi, é porque o Obi-Wan é a essência do que é ser Jedi. É um personagem que ao longo da sua história passou por vários sofrimentos, vários momentos ruins, só que ele sempre resistiu. Sempre ali no momento da decisão, ele toma, digamos assim, a decisão correta, por mais difícil que seja. E é um personagem que a gente queria ver um pouco mais longe, digamos assim, do Luke Skywalker, longe do Anakin Skywalker, e a oportunidade que a gente vai ter é em Kenobi. Para isso a gente vai falar sobre essa questão da idade dele, mas vai falar um pouco mais sobre o personagem. Então, meus amigos, como é que começa a história de Obi-Wan Kenobi? Olha só, eu queria só pontuar uma situação antes de a gente começar o nosso review aqui, porque assim, o que eu acho interessante do Obi-Wan é porque assim, a gente tomou conhecimento dele no primeiro filme lá de 77, né, Loreto? 7. Pois é. Então assim, ele faz aquele papel clássico do cinema do mestre sábio e tal, que se sacrifica em prol do estudante ali, do novato, que é quem vai seguir na saga. Só que ele tem um carisma, e depois essa história, esse background dele todo foi sendo construído em outras mídias, em outros filmes, quadrinhos e tal, e ele de verdade, como o Osvaldo falou, assim, ele consegue, pelo menos na minha visão, se desconectar completamente da saga no seguinte sentido: ele tem um carisma próprio. Ele faz parte da saga do Skywalker, tem um papel importante nessa saga, inclusive, mas ele, por si só, consegue ter os seus próprios fãs, vamos dizer assim, né? A galera que curte o Obi-Wan, porque ele é realmente esse personagem extremamente carismático. E muitas das coisas que foram construídas ao longo dos anos para formar esse passado do personagem contribuíram e muito para esse carisma. Então eu acho que é isso que a gente vai tentar dar uma passada geral aqui, né, para deixar a galera já pronta para assistir a série. Eu acho que além do personagem, igual o Fábio falou, que é um personagem carismático, a gente teve a sorte de ter o Ewan McGregor fazendo o Obi-Wan, né, na primeira trilogia. Na primeira trilogia na ordem cronológica. Episódios 1, 2 e 3. No episódio 1, 2 e 3. Porque, cara, ele toma conta do filme, né? Ele, lógico, pegou um personagem extremamente rico, e o cara é um excelente ator. Então, ficou perfeito, né, cara? A química funcionou ali, né, cara? Então, só pra pontuar que o cara realmente, se não fosse o Ewan McGregor, talvez a gente não estivesse tão empolgado aqui pra falar do Obi-Wan. E uma coisa engraçada, que já que o Fábio citou isso daí, o Alec Guinness, que é o cara que interpreta, que é um puta ator, que interpreta o Obi-Wan Kenobi, não gostava, achava uma besteira, uma baboseira. Assim, ele não se dedicou ao personagem. Esse carisma todo que foi passado foi uma coisa que acabou acontecendo. Não foi algo que ele realmente fez com paixão. Ele queria, cara. Existem várias declarações, se você pesquisar. O Alec Guinness achava besteira ali aquele papel que ele estava fazendo, e ele não entendeu, durante o período que ele interpretou, muitas das coisas que eram Star Wars. Mas, voltando agora de novo, como é que o jovem Obi-Wan Kenobi chega no Templo Jedi? Qual é a história desse personagem, pessoal? Olha, eu pesquisei que a infância dele, na verdade, ele começou como um sensitivo da força, né? Um Force Sensitive. E assim, pelo menos de início, é aquela coisa bem básica mesmo. Ele foi... esses poderes dele, vamos colocar assim, começaram a se manifestar, e ele já foi desde criança levado pro Templo Jedi para começar o treinamento dele desde muito cedo. Salvo engano, acho muito, Fábio. 2, 3 anos, uma coisa assim, ele já estava por lá, né?
Então fizeram um intensivão lá com ele, né? Ele passou um período lá sob a tutela também do Yoda. E uma coisa que eu acho interessante da gente comentar aqui é que nessa juventude dele, na adolescência, ele era também um pouco rebelde e contestador. Tanto que demorou um pouco para que ele conseguisse encontrar um mestre, né? Ele não foi escolhido logo para ser padawan de ninguém, porque ele tinha essa má fama, vamos colocar assim, né? Então, o Yoda teve um trabalhinho ali, porque vou botar esse cara aqui com quem e tal, não sei o que eu faço, meu Deus do céu, daqui a pouco ele não pode mais ficar aqui. E aí, salvo engano, acho que quando ele tinha 11 ou 12 anos, o Qui-Gon resolveu acolhê-lo, né, como padawan. E assim, no início também a convivência deles foi meio difícil, né? Mas aí aos poucos eles foram se ajustando. Diga lá. Que, Fábio, o Qui-Gon também não era um mestre tradicional. Era um mestre muito diferente do padrão da Ordem Jedi. Sim. Então, acho que foi por isso que deu certo, né? E rolou uma química, porque me parece que o Qui-Gon acabou assumindo uma identidade meio que paterna mesmo pro Obi-Wan, né? Ele respeitava muito o Qui-Gon depois com o passar do tempo, né? Então meio que juntou talvez, né, tenha juntado, foi a personalidade de cada um, né, cara, que acabou combinando, por isso deu tão certo a química entre os dois, né? E eu lembro de ter visto que, assim, em termos de treinamento, o Qui-Gon era muito exigente com o Obi-Wan, tanto na parte física mesmo, de luta com sabre, ou outras coisas assim, quanto na parte teórica, né? Sim. De pesquisas e tal. Ele mandava sempre o Obi-Wan fazer muitas pesquisas e tudo mais, por conta de outras coisas, outros plots do próprio Qui-Gon Jinn que depois foram desenvolvidos, né? Mas então ele sempre foi muito exigente com o Obi-Wan, e ao mesmo tempo ele não deixava que o Obi-Wan, pelo menos de início, se especializasse e tivesse preferências, vamos dizer assim. Não, meu amigo, o negócio é o seguinte, aqui vai ser um generalista, né? Vai saber um pouco de tudo e tal, e aí depois, com o tempo, ele foi, acho que até depois, né, que o Qui-Gon morreu ou virou fantasminha e tal, é que o Obi-Wan foi começar a desenvolver uma especialização, vamos dizer assim, ou seguir o próprio caminho, né? Porque o Qui-Gon meio que barrava isso, na minha opinião, no intuito de dar uma visão mais completa possível pro Obi-Wan. O Obi-Wan, cara, ele é meio que o Jedi perfeito. Definitivo. Né? Ele é o Jedi perfeito, cara. Né? Mas essa frieza, talvez, né, do Obi-Wan, acaba que ele perde um pouco. Ele não é o Jedi mais poderoso, mas ele com certeza é um dos melhores Jedi que já existiram, né? Um dos melhores mestres que já existiram, né? Ele perde aonde? Ele perde na emoção. Ele perde na emoção. A emoção de quem? A emoção que tem o Anakin, né? Que no caso ele era o medo, o ódio e tal. E o Luke. O Luke que, né, teoricamente é o mais poderoso de todos. É o Luke, cara. Na minha visão, é o Luke. Porque a gente até já falou isso várias vezes, né? Porque o Luke ele consegue passar de um lado para o outro com muita facilidade. Uma coisa que o Obi-Wan, por exemplo, não consegue. Ele nunca vai conseguir. Era isso que eu ia falar, Loreto. Eu não acho que a palavra talvez seja dele perder. É porque ele é como você falou, ele é o Jedi definitivo, ele é o Jedi no seu conceito mais puro. Sim, então, e o Luke, ele para se tornar mais poderoso, ele tem que transitar, ele tem que beber das duas coisas, né? O Obi-Wan tem esse limite. Ele tá no máximo que a escola Jedi permite. E o Luke, ele passa desse máximo porque ele transgride um monte de regra, um monte de coisa. Como o Obi-Wan também, como o Anakin também fazia, né? Mas aí voltando assim pra gente para essa relação do Qui-Gon Jinn com o Obi-Wan, é importante salientar que esse era um período de paz na República. Perfeito. Esse era um período de paz. E o Qui-Gon Jinn foi um dos primeiros Jedi que conseguiu pressentir que existia alguma coisa errada. E isso daí acaba influenciando o treinamento que ele dá para o Obi-Wan. Ele não quer que o Obi-Wan se especialize, ele não quer que o Obi-Wan acabe cegando muito num caminho, porque ele pressente que existe algo, mas é aquele pressentimento, ninguém sabe o que é. Só o Qui-Gon percebe um distúrbio na força, ele percebe algo no próprio Conselho Jedi que não satisfaz, mas ele não consegue identificar e explicar. E outra coisa é que o Qui-Gon também era muito ligado em profecias, né? Em escrituras. Sim. Então isso também, de uma forma ou de outra, né? Ele sempre sabia que tinha alguma coisa para acontecer. Era isso que ele mandava o Obi-Wan pesquisar.
Exatamente. E aí, pessoal, assim, depois que o Obi-Wan, já ainda como padawan do Qui-Gon, já mais velho, né, ainda já nessa fase final, eles começam a fazer algumas missões na orla exterior. Eles acabam sendo designados para isso daí. E são em lugares que justamente eles vão encontrar perigos que ali, digamos assim, no centro da República, os Jedi tradicionais não encontram. E numa dessas grandes aventuras, eu acho que a mais importante aqui é quando ele é designado para o planeta de Mandalore para fazer a proteção da Satine, jovem ainda, em crise em Mandalore ali, que vai estar sendo caçada por caçadores de recompensa. E por que é importante? A Satine, que vai aparecer em Clone Wars, ela é feita referência também em Mandalorian, mas o que é importante para a Satine? É porque o Obi-Wan ali, ele se apaixona, ele gosta de alguém, digamos assim, é a primeira aprovação. Ele gosta, esse amor é correspondido, só que ele tem um ensinamento que a força não te permite ter esse sentimento egoísta que é você amar só alguém na visão do conselho do caminho Jedi. E ele acaba abrindo mão. Existe o sentimento, mas ele abre mão disso para se tornar um Jedi. Eu acho que é isso que vocês estavam comentando antes, assim, o bacana do Obi-Wan é que ele justamente, ele é, vamos dizer assim, um Jedi perfeito nos moldes que vocês falaram, né? Mas ao mesmo tempo, a gente, público, consegue se identificar com ele, porque ele, apesar de não trilhar os dois caminhos como o Luke, ele tá ali na corda bamba entre o dever Jedi e sentimentos humanos, que todos nós temos, em maior ou menor escala. Então, eu acho que isso que cria uma conexão, isso que gera uma empatia nossa, o público, com o personagem, porque ele teria tudo para ser perfeito, mas ele não é perfeito porque ele tem emoções, mas nós também temos, então por isso a gente tem essa conexão com ele, e acho que por isso que funciona tão bem. Perfeito. E a maneira que as histórias são contadas também fica um enredo legal. E aí, Fábio, na maioria das vezes, o Obi-Wan toma as decisões, digamos assim, corretas do ponto de vista Jedi. E aí isso faz que a admiração do público continue por ele. Ele é um personagem que ele é testado e tentado, mas nas decisões importantes ele não falha. Ele acaba se sacrificando. Tu achas assim que a questão dessa personalidade dele foi mais desenvolvida nos desenhos do Clone Wars? Porque assim, a impressão que eu tenho, eu não vi muito assim sobre do Obi-Wan em várias mídias diferentes, mas me parece que ali no Clone Wars e tal é onde isso é mais moldado e é dado mais ênfase. O que tu achas? Acho que sim, porque se a gente pegar só os filmes, e para você que só acompanhou os filmes, você não consegue ver um lado meio sarcástico do Obi-Wan, mas é um lado sarcástico que não é irresponsável, é só uma característica dele, mas é um cara muito compromissado com o dever. Então, assim, ele tem isso aí, ele é um cara sarcástico, mas ele tem quase que um humor britânico, mas ele também tem um compromisso muito grande com o dever do que é certo. E essa personalidade dele é toda desenvolvida na série animada Clone Wars, que é do Dave Filoni, que também é o cara responsável pela série do Kenobi. E eu acho que a gente pode até pular um pouquinho, pessoal, porque aí é a história dos filmes, entendeu? Assim, ele vai perder o mestre no episódio 1, vai se tornar o mestre do Anakin e depois confrontá-lo no episódio 3. Só uma coisa, porque o Clone Wars fala muito do Anakin também, né? Você só vai entender o que é o Anakin mesmo, se você for ver os 3 filmes, você entende mais ou menos, você acha ele meio bobo, na realidade, né? Mas, pô, o cara foi enganado desse jeito e tal. Então você tem que ver o Clone Wars pra você poder entender com mais profundidade o personagem Anakin. E justamente por explicar o Anakin, eles também têm que desenvolver o Obi-Wan. Porque os dois são o centro, né, do filme 1, 2 e 3, né? Assim, o filme, só pra... A gente vai pular essa parte agora, porque todo mundo já deve ter visto isso, né? Mas o Obi-Wan, cara, o filme, né? O 1, 2 e 3 é a história do Darth Vader. Né, a história do Anakin até se transformar no Darth Vader. Mas quem rouba o filme, pra mim, é o Obi-Wan. Né? Pra mim é mais uma história do Obi-Wan que tem um Darth Vader ali no fundo, do que ao contrário, entendeu? Pra mim, a minha sensação é essa, entendeu? E se você for ver o Clone Wars, você vai entender mais ainda a profundidade do personagem Obi-Wan. Né? Não sei se tu concorda com isso. Perfeito. Sim, concordo. Perfeito, Loreto. É isso mesmo. Assim, é importante Clone Wars, mas se você também não teve tempo para vir para animado e tá pensando na série, pessoal, tem um embate ali final do episódio da Vingança dos Sith. E o que importa ali pra gente começar a série do Kenobi?
nem todos os Jedi, são poucas as pessoas que sabem que o Darth Vader era o Anakin Skywalker. O Anakin morre e o Darth Vader surge. Pouca gente, a gente pode contar o quê? O Palpatine, o Yoda e o Kenobi. E depois a Ahsoka-Tano. Só. Que vai sentir. Só. Então, assim, isso é um dos plots. E o plot principal é o destino dos gêmeos, que ele não vai saber, do Luke e da Leia. E aí o Obi-Wan, ele recebe a missão, se vocês forem lembrar no final do filme, de proteger o Luke. Ele dá a Leia pro Senador Organa criar, e ele vai dar pro Tio Owen o Luke, mas ele vai ficar porque ele tem uma nova esperança, sacou? No Luke, para que o Luke consiga reorganizar, restabelecer o equilíbrio da força. Então ali ele entrega, mas ele vai para Tatooine e fica ali supervisionando. E é nesse período, 10 anos depois, o filme da Vingança dos Siths, que vai começar a série Kenobi. E assim, mas qual é a diferença? Só para organizar você na linha do tempo. Ela é 10 anos depois a Vingança dos Siths, e uns 9 anos e uns quebrados, 19 para não dizer 10, antes de Uma Nova Esperança. Mas aí Tatooine, lá o sol é pesado, meu. É por isso lá que ele tá... As condições de vida são duras. Ali é complicado, meu amigo. Por isso que o cara ficou daquele jeito, entendeu, cara? Se vocês não estão acreditando, é só ver também a série do Boba Fett. Vocês vão entender, velho. Porque, cara, planetinha é violento esse, hein, meu irmão? São dois sóis, Loreto. São dois sóis. E o que acontece, pessoal, essa referência do Loreto é algo que foi muito comentado, assim, desde quando surgiu o Obi-Wan do Ewan McGregor com o Obi-Wan do Alec Guinness. Porque há uma diferença ali de aparência significativa. O Alec Guinness, ele tinha 63 anos quando ele grava Uma Nova Esperança. Sim. Se você for fazer as contas, a gente dos Perdidos do Tempo, nós três fizemos para vocês, o Ben Kenobi ele tinha 57 anos. Então 63 para 57 não é algo assim absurdo. O Ewan McGregor está fazendo agora e tem 51 anos. Esse ano, agora 2022, ele tem 51. Ou seja, e o Obi-Wan teria 48. Se a gente considerar que passou 10 anos depois, o Obi-Wan com 48, daqui a 10 anos teria 57, e o Alec Guinness tem 63, as idades são próximas. A questão é que a aparência hoje em dia do Ewan McGregor com 50 e poucos anos, comparar com o Alec Guinness daquela década de 70 com 63 anos, parece que tem uma geração inteira de diferença entre os dois. É verdade. É verdade. Porque assim, parece que tinha uns 80 já, fora né? a movimentação, né? Porque era... Fábio. Enfim, a tecnologia ajudou bastante a gente, né? Nesse sentido, né, cara? É tudo muito diferente, né, cara? Não, mas eu acho interessante porque, assim, como vocês falaram, é um período que existia esse gap, vamos dizer assim, né? Pelo menos que eu lembre, isso não foi abordado com profundidade nem em história em quadrinho, e acho que nem em livros e tal. Então, assim, o Obi-Wan ficou lá, sei lá, 19 anos, 10, sei lá quantos, cuidando ali de longe do Luke até que ele estivesse pronto para receber a herança dele. Tá, mas o que aconteceu isso? Foi extremamente pacato, né? Porque, assim, dá a entender quando você assiste o filme, sem ter visto nada além, ele ficou lá e foi tudo de boa. Só que hoje, se você conhece um pouquinho do universo Star Wars, você sabe que existiam buscas, né, pelo Luke, né? O Darth Vader, no final das contas, sabia que ele tinha um filho. Ele não sabia da Leia, mas do Luke ele sabia. Então ele procurou, pelo menos por um tempo. Como é que foi isso? Ele não encontrou nada, desistiu, deixou pra lá, ficou por isso mesmo? Acho que esse deve ser um dos pontos que vão ser abordados na série, né? Quantas incursões, de repente, o Darth Vader ou o Império fizeram em Tatooine, se eles descobriram que o Luke de fato estava lá, se não descobriram, entendeu? Então acho que tem bastante coisa. É um período que ficou meio nebuloso, que agora a gente vai poder entender um pouco melhor o que aconteceu, né? Acho que pode ser bem interessante. Eu tenho a esperança de que eles mostrem um pouco também do que é o Darth Vader, cara, sabe? Esse Darth Vader, neste momento, né, da vida dele, né, é um cara com muita raiva, bicho. É muito ódio, muita força, tudo, cara. Então, assim, eu espero que eles realmente mostrem isso, né, na série. Uma vez que o cara
ele vai participar também, né? O Dart. Vai. O que você ia falar? Hayden Christensen. Eu só vou, antes da gente passar para esse ponto que vocês dois trouxeram, o David Filoni, Fábio, ele já observou isso, ele sabe que existe esse gap de idade, que isso é uma coisa que a fanbase brinca, tira onda dessa diferença, e o argumento é que o Obi-Wan, não só o clima e os dois sons de Tatooine, mas todas as experiências... Solar, né? Mas todas as experiências ali negativas, assim, a decepção, a questão, sabe, assim, do emocional pesar. Tanto é que em Rebels ele faz ali o episódio 2 sóis em que o Obi-Wan luta com Darth Vader, ele já faz ele muito próximo do Ben Kenobi, sim, do Alec Guinness, porque a gente vai ver realmente o Obi-Wan penando, sofrendo, para ele se desgastar. Para você olhar e falar assim, você tá acabado, hein? Mas fora de brincadeira, fora de zoeira, eu acho interessante essa abordagem, porque a gente sabe que, assim, questões emocionais muito profundas deixam realmente as pessoas abatidas, envelhecidas, né, enfraquecidas. Então, mais um ponto positivo para a trajetória do Obi-Wan Kenobi nesse sentido, né, dele ser um personagem que cede muito mais as emoções do que os outros, né? Então, uma explicação interessante e legal e que faz sentido, né, para o personagem. Então, bacana, não sabia dessa. E vocês falaram sobre as incursões e sobre a ira do Darth Vader. Vai ter a série do Kenobi, a gente falou sobre o protagonista, e quem vão ser os antagonistas? Já está confirmada a presença do Hayden Christensen, que faz o Darth Vader. Só que a gente vai ter também o Grande Inquisidor e a primeira irmã, e talvez algum outro irmão, que são os Inquisidores. Quem são esses aí? O Palpatine, quando ele estava ali, que é o Darth Sidious, o grande vilão, que é o grande imperador, você que acompanha ali, é o que no final joga o raio no Darth Vader, aquele personagem ali, ele tinha vários planos. E ao mesmo tempo em que ele estava trazendo o Darth Vader para o lado negro da força, ele tinha um outro plano ali junto com após a execução dos Jedi, que era formar um grupo de pessoas que eram sensíveis a forças, assim, eram ex-Jedi, para caçar os Jedi remanescentes. Ou seja, ele foi identificando quem poderia vir para o lado negro da força. E ali ele formou meio que uma tropa de elite, digamos assim. Bacana, pô, legal. Porque senão, o que ia sobrar? O Obi-Wan ficar enfrentando o povo da areia, Jawas, no máximo o Jabba, né? E nem poderia ganhar porque ele tem que aparecer depois no episódio final. Aí tinha que ser só os caramuças. Exatamente. Não, mas é isso que eu digo, assim, como ficou um período que não foi explorado, você pode criar e somar muita coisa, né, pro universo do Star Wars. E essas ideias são bacanas e fazem sentido com a história como um todo. Então, eu, de fato, eu tô curioso e tô com boas expectativas pra série, né? Vamos lá, vamos ver o que a Disney vai fazer dessa vez, né? Esse é um ponto interessante. E o Grande Inquisidor, pessoal, é um personagem que já apareceu na série animada do Rebels. Inclusive, ele tem o desfecho lá, enfrentando um dos Jedi, e era um antigo Jedi, era um guardião do templo. Você acaba vendo ele ali no filme, pois eles tinham máscara, ele usava um sabre duplo, e ele tinha ali uma tendência, ele discordava de algumas coisas, então o Palpatine seduz ele, e eu acho que é uma coisa que vai ser mostrada na série, que o Palpatine fez meio que a revelia do Darth Vader. Em algum momento, quando o Vader já no auge da sua ira, vai ao Templo Jedi novamente, buscar pelos arquivos Jedi, ele encontra esse personagem, o Grande Inquisidor, e eles têm um embate, o Darth Sidious chega, e para amenizar, ele fala, não, Vader, eu criei isso aqui, a sua revelia, mas eles são seus subordinados. E aí, engraçada essa relação entre eles, não só com o Grande Inquisidor, mas com todos os outros membros, porque o Vader é o líder deles, coloca eles para caçar os Jedi sobreviventes. Deve ser esse o enfoque, inclusive, da série. Devem estar caçando alguns Jedi. E aí eles vão esbarrar em Tatooine. E o Obi-Wan, para poder tirar de foco o Luke, para que eles não identifiquem, não sintam a força, ele começa a levar, sabe, eles para outros lugares, confrontá-los para proteger o Luke. Imagino que deve ser essa a pegada da série. Mas voltando para o Grande Inquisidor e para o Vader menospreza eles. O Vader não acha que eles estão à altura do serviço. Mas já que o Darth Sidious mandou, ele é o líder deles. E o Grande Inquisidor tem um temor do Vader, porque o Vader
É o que o Loreto falou. Tá nessa época ele tá puro ódio, pura raiva. Então, assim, não tem muita paciência para as coisas. Vader Rogue One, né? Não fica te ensinando, não. Tu te garante? Então, vai lá e resolve. E os irmãos, assim, eles chamam de primeira irmã, segunda irmã, terceira irmã. Eles aparecem em várias outras obras Jedi, inclusive no jogo Fallen Order. Isso. Você enfrenta ali como protagonista alguns personagens. Eles perdem, entendeu? Eles são caçadores Jedi, mas eles não eram tropa de elite. Eles foram Jedi que sucumbiram pro lado negro da força. E nem sempre, às vezes, é um Jedi completo, né? Então, exato, Loreto. Então, assim, na hora que você vai confrontar um Inquisidor não é um Sith, né, cara? Então, ele não tem o treinamento completo. Perfeito, Loreto, perfeito. Então, assim, teoricamente, um Jedi dá conta com mais tranquilidade de um Inquisidor, né? A não só se for um montinho de Inquisidor, aí começa a ficar complicado, né? Se você juntar uns 4, 5, aí já começa a machucar, né? Mas, enfim, né? Teoricamente, um Obi-Wan daria conta, né? Daria conta. Com uma mão atrás. Mas dizem que ele vai encontrar com o Darth Vader, né, cara? Dizem. Não sei se é verdade ou se não é, mas enfim. Dizem que vai encontrar ali com ele. Inclusive, é por isso que o Darth Vader fala que fazia tempo que ele não sentia aquela presença. Lembra que ele fala isso no New Hope? Ele fala assim, sinto uma presença e tal. Então, talvez essa presença não seja tão antiga assim como a gente sempre imaginou. Deve ser um troço mais... Mas aí eu acho Have a bad feeling about it. Eles têm que ter cuidado com isso aí, porque senão já vai entrar em contradição de novo as coisas, né? Exatamente. Porque, em princípio, eles não se encontraram mais desde a batalha lá naquele mundo lá pegando fogo, né? Mas fique aberto, porque vamos combinar que 9 anos também é um tempinho considerável, né? A gente só não sabe quanto tempo, né? Eu acho que existe espaço para se construir esse reencontro e com um duelo, inclusive. Sim. O problema é como fazer isso, porque a chance de dar errado é muito grande. Porque, assim, ele não pode ser algo maior do que foi Vingança do Sith. E ele também não pode ser muito insignificante, porque senão ele fica gratuito. Então, assim, a linha ali que eles têm de margem, ela é muito pequena para ser algo relevante para a série Kenobi, mas que não ofusque Vingança dos Sith e nem se torne algo tão relevante que por que nunca foi falado. Mas, cara, olha... Onde o Obi-Wan descobre que o Darth Vader é o Anakin? Boa pergunta. Eu não lembro desse detalhe. Eu acho que é aí. Boa pergunta. Coisas como essa, você só vai encontrar 2 perdidos no tempo. E não é com qualquer um 2 perdidos no tempo. É com um elfo que já tem mais de 5.000 anos andando sobre essa terra. Isso daí, só ele e o Jorge Lucas sabiam. Esse apuro de roteiro que tinha ali, quando ele estava dando os conselhos, só ele falou, ele sabia que essa pergunta não tinha sido respondida. Mas então, olha aí, quais as expectativas ou as perguntas que vocês querem ver respondidas na série? O Loreto já deu o palpite dele. Qual é o teu, Oswaldo? Tem algum palpite, assim, uma coisa que vai ser revelada na série? Alguma coisa que Cara, tem uma coisa que eu gosto... Não, tu vai falar de uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria de ver o Liam Neeson como Qui-Gon Jinn ensinando ele a questão de passar pra força. Porque eu acho que existe também um vácuo ali. A gente tem no final de Clone Wars o Qui-Gon Jinn, ele passa... Não, é Clone Wars, ele passa... E ele chama o Yoda pra treinar. Perfeito. Aí depois no fala, filme, o Yoda no Vingança dos Sith só fala. Quando a gente vai pra uma Nova Esperança, o Obi-Wan já sabe a técnica. Então, assim, tem também esse gap aí. Seria muito legal ver o espírito do Qui-Gon Jinn aparecendo pra ele pra... Sabe, olha, sou eu aqui surgindo a força, eu não morri, a vida não se acaba. Sensacional, né? Cara... Isso você também só vê nos 2 perdidos no tempo. E você, Fábio? Não, eu na verdade eu tenho uma dúvida muito mais prosaica. Eu só queria saber se o Obi-Wan come fiado na cantina de Mos Eisley. É só isso que eu queria saber. Fábio, essa resposta a gente não vai ter, porque suspeitas que quando o carinha foi cobrar ele já decepou no Nova Esperança e não deixou o cara nem falar. E vazou rapidinho. Não, bora.
Inclusive, ele influencia o jovem Luke Skywalker e o Han Solo e o Chewbacca ali. Aqui só tem vagabundo, a pior escória. Olha, quantos falaram? Não acredito nesses caras aqui, não. Vocês falaram alguma coisa pra vocês? Isso aí tudo não presta. Soube ontem Lobra malandro pra caramba, viu? Olha, pessoal. Esqueçam esse episódio, mas não se esqueçam de se inscrever, de curtir, deixar seu comentário. A gente volta aqui para falar depois no final da temporada o que a gente achou, se confirmou, se não. Enfim, você sabe que a força é forte aqui entre nós. Falou, galera. Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima, senhores.